Nós vamos estudar hoje o livro de Mateus. O livro de Mateus, capítulo 27, versículo 1. Mateus 27, 1. Vamos orar ao Senhor e pedir capacitação ao Deus vivo para nos instruir nessa noite. Nosso Deus e Pai Celestial, quão bom é estar unidos na Tua casa quando Tua palavra nos é ensinada. Senhor, nós pedimos carecidamente a Sua presença manifesta e usa os meus lábios para ministrar e pregar com unção e poder para todos os famintos e todos os sedentos que nos assistem pelos quatro cantos do mundo. Senhor, independente da religião, independente da denominação que essa pessoa hoje pertence, que seja a manifestação do seu poder que venha convencê-lo dos seus maus caminhos, a fim de que haja transformação de mente, de alma e de espírito. E no nome de Jesus, amém. Muito bem, glória a Deus. Mateus 27, queridos, já vou lendo, que relata, hoje nós vamos falar sobre remorso e arrependimento. Remorso e arrependimento. Duas coisas que muitos confundem. O remorso com arrependimento parece ser, mas não é. Ou seja, ambos parecem ser iguais, mas se diferencia. E nós vamos ver hoje por quê e de que forma. Diz a palavra de Deus em Mateus 27. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quem era Pilatos, meus queridos? Era o governador da Judeia, governador também da Samaria, no ano 36 a 26 antes de Cristo. Ou seja, ele governou durante 10 anos, colocado e posicionado pelo imperador romano, César. E, obviamente, Pilatos, ele exerceu um papel importante dentro do propósito de Deus, em condenar o Filho do Deus vivo, sangue inocente. Mas no versículo 3, a Bíblia continua dizendo, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa, a responsabilidade é sua. Muito bem. Pois Judas traiu o Filho do Deus vivo por 30 moedas de prata. A concupiscência de um homem, de um ladrão, que jamais se arrependeu, porque a Bíblia diz que, inclusive, Judas, ele roubava na bolsa do ministério de Jesus. Era encarregado, era como se fosse o tesoureiro das coisas que se recaudava, porque muitas pessoas davam ofertas, davam seus dízimos ao próprio Jesus.
Muitas mulheres ajudavam o ministério de Jesus com bens materiais e também moedas e coisas de muito valor. E por mais incrível que pareça, quem se encarregava em recaudar, em cuidar da parte financeira era o próprio Judas, mas com um propósito bem claro, porque embora Jesus sabendo que Judas estava roubando na bolsa e que era necessário que se manifestava a essência de Judas, não apenas no final para trair o Filho do Deus vivo, mas para revelar a essência de um homem que desde o início demonstrou por suas atitudes que não se arrependeu. No final, quando Judas vê a situação de Jesus, quando Jesus foi preso e começou o seu julgamento pelos romanos, entregando a Pilatos, pois Judas eu não vou dizer se arrependeu, porque a Bíblia fala de remorso, teve remorso dentro dele, devolveu as 30 moedas de prata, jogou para os fariseus e declarou: eu derramei sangue, aliás, eu entreguei sangue inocente a vocês. E a resposta dos fariseus foi: problema teu, Judas. Problema teu. Bom, então, nós vamos falar sobre remorso. O remorso é o que parece ser arrependimento, mas não é. O que interditou Judas de se salvar e de entrar e de conhecer realmente Jesus e não traí-lo foi justamente a sua incapacidade de se arrepender ao receber palavras tão poderosas e reveladoras como aquelas que Cristo oferecia para Judas. Judas recebeu e andou com Jesus durante 3 anos. Um homem que ouvia palavras únicas, palavras poderosas, transformadoras, mas mesmo Judas ouvindo palavras ungidas, que veio do próprio Senhor, Judas foi incapaz de se arrepender da sua essência de ladrão, de homem corrupto, de homem mentiroso e de um homem enganador. Mesmo estando no grupo dos discípulos, Judas nunca manifestou arrependimento. Quando uma pessoa reconhece Deus por meio de um profeta que usa as Escrituras, pois essa palavra não volta vazia. E ela produz arrependimento. O que provoca e produz arrependimento numa pessoa é quando a palavra de Deus produz um efeito dentro da pessoa, de tal forma que essa pessoa, ingerindo essa palavra, produz uma transformação interior. Agora, é inacreditável, mas é possível que um homem, mesmo ouvindo palavras poderosas, faz com que essa pessoa jamais se arrependa dos seus pecados. É o famoso filho da perdição.
Assim, a Bíblia fala de Judas, o filho da perdição. Um filho da perdição é uma pessoa que pode, inclusive, ter tido a possibilidade de ouvir palavras reveladoras, mas mesmo assim, essa palavra jamais produziu nessa pessoa uma modificação interior, uma transformação de caráter, revelado por uma mudança de vida. E eu falo isso porque se essas palavras que eu prego para você nessa noite não produzir algo em você, ou produzir sonho, ou produzir uma atitude de você não reagir por meio dela, então essas palavras, elas não vão produzir transformação. E se ela não produz transformação em você, então essa palavra pode apenas produzir remorso e não arrependimento genuíno. E o que impossibilita um cristão ir para o céu é sua incapacidade de reconhecer a palavra de Deus, do Deus vivo, quando o Senhor lhe dá a oportunidade e a graça de recebê-la. Quando você despreza a graça de Deus, que é a mão, o favor imerecido de Deus, de lhe ajudar para se salvar, então, o que confirma você não receber essa graça é você não mudar. Você quer saber quando você despreza a graça de Deus? Quando você não muda. Quando ela não produz poder dentro de vós para vós lhe tornar a imagem e semelhança de Jesus. Quando se lança pérolas aos porcos, ou seja, é uma expressão que a Bíblia usa. Os porcos são todos aqueles que têm prazer de se sujar. E é possível dar pérolas aos porcos? Claro que é possível. Muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus querem ouvir a palavra, mas têm ainda prazer de prevalecer na condição que elas estão. E mesmo ouvindo a palavra reveladora, não há mudança, não há transformação. E quando se lança pérolas aos porcos, a palavra, ela não é valorizada e se perde pela decisão do porco prevalecer na sua condição de porco. Quando uma pessoa tem remorso, ela tem consciência que aquilo que fez é mal. Ela sabe muito bem que ela fez alguma coisa errada. Ela sabe muito bem que roubou, que não valorizou a palavra, que falhou. Uma pessoa que tem remorso, sabe? Ou seja, diante de Deus, ela sabe que pecou. E Judas Iscariotes jamais se arrependeu. Mesmo fazendo parte do grupo dos 12 discípulos, o remorso contínuo foi sua prática. E é bem por isso que morreu como morreu.
Vamos ver a diferença entre remorso e arrependimento. Eu procurei no dicionário a palavra remorso. Como se define a palavra remorso? O que é remorso? Remorso, segundo o dicionário, diz que é uma inquietação da consciência por um ato que não se devia ter praticado. Remorso é uma emoção experimentada por aqueles que sentem que cometeram uma ação contrária ao seu código moral. É caracterizado por um sentimento de culpa. Anota isso, sublinha isso, porque o remorso se acompanha de um sentimento de culpa, ódio a si mesmo. Sabe quando a pessoa fala, me odeio. Como que eu fiz isso? Como pude fazer isso? Eu tenho ódio com aquilo que eu fiz. Ódio de si mesmo e desejo de consertar as coisas. O remorso pode vir acompanhado de tristeza ou de angústia. Isso é a definição que nós encontramos no dicionário. Para quem exerce remorso, há como se houver dentro dessa pessoa uma impotência. Uma impotência. O remorso, ele faz com que essa pessoa, ela diga em si mesma, eu não consigo. Não dá. Eu não tenho força para superar aquilo. Eu me sinto impotente frente àquilo que eu não consigo dominar, controlar, porque é além das minhas forças. Então, o remorso, ele se acompanha de uma impotência. E essa pessoa que tem remorso, certamente voltará a cometer o mesmo pecado. Por que impotência? Por que uma pessoa que tem remorso se sente impotente? Porque essa pessoa, ela luta pela força do seu braço e não luta pela força que produz a palavra que lhe é revelado por parte de Deus. A incapacidade de um homem, de uma mulher reconhecer uma palavra rema, uma palavra que vem de Deus, que tem poder. Olha só, a palavra de Deus, com o sopro divino, tem poder de transformar o que for. Até mesmo de ordenar para uma montanha se jogar no mar, pela fé ela tem que obedecer. Olha a força que a palavra de Deus tem quando nós a lançamos numa montanha ou numa pessoa. Olha o que ela pode produzir. Então, quando um homem ele enfrenta um erro ou uma dificuldade, pelo poder que a palavra de Deus produz, ela terá força para essa pessoa vencer essa tentação. E não
voltar a cometer o mesmo erro. Toda palavra rema vindo de Deus, ela cria um poder tão grande que tudo se torna possível para aqueles que creem. Aleluia! Agora, apenas o arrependimento é uma força que põe termo a tudo. Apenas o arrependimento é uma força que põe termo a tudo. Por quê? Porque uma pessoa que verdadeiramente se arrepende, dá um basta a tudo. É simples. Porque quando uma pessoa se arrependa, ela deixa entrar nela a força da palavra que lhe foi revelada a ela. Judas, mesmo ouvindo todas as palavras que recebeu de Jesus e todas as parábolas das más ungidas que já existiu em todo o universo e todo o mundo, não se arrependeu. Por quê? Porque não basta ouvir a palavra, é crê-la. O dia que esse estudo bíblico não produzir em você poder de transformação, então você será aos olhos de Deus um baita fariseu, hipócrita, um homem que procura a letra, um homem, uma mulher que procura o conhecimento. Mas o que adianta estudar perto de Gamaliel, ser um Saulo instruído? Quem era Saulo? Era Paulo antes de ser Paulo. Um homem que conhecia a lei, mas não conhecia Deus. Se sua vida não evolui pela transformação daquilo que Deus fala através dos meus lábios, então, queridos, arrepende-te de ser um Judas. Arrepende-te. O que adianta estar no grupo de Jesus e continuar a roubar na cesta do ministério? Talvez você não rouba, mas eu quero dizer nessa noite que talvez o seu problema não muda, a sua vida não progride. Porque mesmo Deus usando os meus lábios e batendo na mesma tecla, vocês não conseguem mudar. Por quê? Por causa da impotência. Por seus braços, você não vão conseguir. Mas quando você crê nas palavras poderosas que saem da minha boca, que tem poder para transformá-los, Alice, você tem prazer das terça-feira e de sábado se encontrar com a Ossi para você ouvir Deus? Ou você é apenas um esquentador de banco, já acostumado em receber tantas palavras, até mesmo as palavras de Jesus? Havia homens, porcos, filhos da perdição, que não a valorizaram. Quando o Senhor não tem valorizado tua palavra? Quando ela não produz mudança em você. Agora, por que o arrependimento é uma força que põe termo a tudo? Porque quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente, ela deixa entrar nela a força da palavra de Deus que foi revelado a ela. Ou seja, você lembra de Maria Madalena, que era uma prostituta? Pois Maria Madalena
ela nunca se arrependeu ouvindo a palavra dos fariseus. Maria Madalena se arrependeu da sua prostituição quando ouviu as palavras reveladoras de Jesus Cristo. E por meio da palavra de Jesus Cristo, aceitando-a, produziu um poder e uma força tão grande para ela abdicar e renunciar de tudo aquilo que não agradava a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Agora, para praticarmos arrependimento, é necessário ter tido a revelação de Jesus. Por quê? Porque é para a revelação real de quem Jesus é que descobrimos o seu amor. O conhecimento do amor de Cristo, ele nos dá a revelação que se pecarmos, nós temos um advogado lá no céu que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, meus queridos. E quando tenho a revelação do amor de Cristo, eu posso então amá-lo de tal forma que após o meu erro, sou capaz de decidir em renunciar, abdicar, abandonar aquilo que me levou a feri-lo para preservar a minha comunhão e intimidade com Jesus. O remorso é bem diferente. O remorso faz com que o homem, mesmo consciente do seu erro, não seja capaz de perder. Não seja capaz de renunciar. E não seja capaz de abandonar o seu pecado. Por quê? Porque não ama a Deus. Porque não ama a Deus. Quando nós entendemos a revelação do que o amor bíblico representa, entendemos que não existe amor sem sacrifício. Se você ama a Deus, você confirma o seu amor pelo sacrifício. Ou seja, quando peco e me arrependo, acontece algo em mim que diz: reconheço que pequei. Agora, por amor a Jesus, eu vou perder e abandonar aquilo que o desagradou. E ali essa pessoa, ela agirá retificando suas práticas. Ele vai se desviar conscientemente daquilo que o atraiu para manter o seu amor e aliança com Jesus. Judas, olha só, Judas, depois de reconhecer o seu erro, porque Judas reconheceu o seu erro, né? Mesmo devolvendo as moedas de prata, ele se manteve aprisionado na culpabilidade. Lembra que nós vimos, inclusive no dicionário, na definição de remorso? O remorso se acompanha de um sentimento muito forte de culpabilidade e de ódio a si mesmo. Judas se manteve numa prisão da culpabilidade. E ali está o problema. Ali está o problema. Por quê? Porque quando a revelação do amor que Cristo tem por mim não está, pois triunfarão as palavras e setas lançadas por Satanás e que infelizmente me levará à autodestruição. Não se perdoar a si mesmo envolve dois fatos que eu gostaria de expor para todos vocês. Quando você não se perdoa, primeiro,
envolve não aceitar o amor e misericórdia de Deus. Segundo, não querer vencer o gigante que está atrás da sua derrota, Satanás. O próprio Satanás. E ali, infelizmente, a covardia leva um homem a querer se suicidar. Judas se suicidou. Por quê? Porque ele não quis primeiro entender o amor de Deus e, em segundo lugar, Judas não quis combater. Não apenas não quis, na verdade. Ele não conseguiu combater aquilo que estava lhe condenando, ele trazendo culpa. Por quê? Porque mesmo recebendo as palavras de revelação de Jesus, a palavra nunca teve poder nele de lhe transformar. Por causa da dureza do seu coração. E por causa da apatia espiritual. Mas aquele que, nesses momentos, descobrem a graça e o amor de Jesus, pois poderão verdadeiramente mudar de vida, como Maria Madalena, quando seus acusadores estavam cercando-a e acusando-a, sendo que eles estavam perto, acerca das suas acusações. Maria Madalena foi verdadeiramente surpreendida adulterando, meus queridos. Ela foi surpreendida adulterando, mas ela se tornou seguidora de Cristo, porque naquele momento descobriu o amor e misericórdia do Mestre. E essa revelação lhe deu força para renunciar à sua prostituição e mudar o seu nome. Agora, será que é suficiente dizer, eu errei, eu pequei, perdoa-me? Isso é arrependimento? Pequei, perdoa-me, Senhor? É suficiente isso? Não. Não é suficiente para que Deus aceite as minhas palavras como sinal de arrependimento. Você se lembra do faraó na época de Moisés? O faraó Ramsés. Vamos falar um pouco dele. Porque quando Deus feriu os egípcios com pragas e úlceras, por intermédio de Moisés, olha o que o faraó diz. Ele diz assim, eu pequei. Nós vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 7. Ele diz, eu pequei, porém não se arrependeu. Olha só, diz assim, Êxodo 9, 27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão, ele diz, dessa vez eu pequei. O Senhor é justo, eu, meu povo, e o que somos todos culpados. Palavras do faraó, né, queridos? Reparam que ele diz, dessa vez. Ele diz, dessa vez eu pequei. Quando você dá desculpa, se ele diz dessa vez eu pequei, ele está falando que das outras ele não pecou, não. Das atitudes que o faraó teve, não era arrependimento. Então, o que eu quero falar aqui e nesta noite é que quando você dá desculpa sobre aquilo que você cometeu, isso mostra que você não foi sincero no seu ato de se arrepender. E ali mais tarde, a Bíblia relata também a história de outro, chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel, o homem escolhido por Deus, que no início agradava a Deus, e no momento determinado da sua vida, da história, Deus o rejeitou. Por quê? Porque Saul
não se arrependeu das suas atitudes, mesmo ele sendo escolhido por Deus. Vamos ver essa passagem tremenda. 1 Samuel 15, 23. Porque assim diz o Senhor, o profeta Samuel, ele diz para Saul, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me do meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Isso não foi arrependimento de Saul. Porque por mais que confessasse que pecou, olha, reparam aqui que Saul fez a mesma coisa que o faraó, quando ele diz, pequei, por quê? Porque temi o povo. Ou seja, por causa deles. Eu pequei por causa deles. Ou seja, não é minha culpa, é culpa do povo. Transferiu a outros a causa da sua queda. Jamais transfere a culpa do seu pecado devido à influência que outros exercerem em vocês. Se você foi induzido a pecar, assuma a sua responsabilidade. Em nome de Jesus. Se arrepender é aceitar toda a responsabilidade, é reconhecer que não há outro implicado e que não somos dignos de perdão de Deus. Lembre-se que o pior pecado que possamos ter cometido pode ser perdoado. Olha só, o pior pecado. Mas não se esconde de Deus. Como fez Adão e Eva depois de ter pecado contra o Senhor. Deus só espera uma coisa. Que você volte até Ele como fez o filho pródigo para implorar o seu perdão. A Bíblia diz que quando o filho pródigo saiu da casa do seu pai, ele foi para uma cidade longínqua e viveu como quis viver. Ele gastou toda a sua herança e foi numa cidade muito longe. Quando o filho pródigo se arrependeu? Quando? Quando ele se encontrou no chiqueiro, junto ao porco, comendo aquilo que sobrava. Quando ele se encontrou numa situação deplorável e diz assim, realmente, eu fiz errado. Isso é pecado? Isso é arrependimento? Não. É reconhecer seu erro, assim como Judas reconhecer seu erro. Mas não é só isso. O filho pródigo, ele saiu, abandonou a sua situação, aonde convivia junto com a sua situação deplorável, que convivia com os porcos, para recomeçar e retornar, olha só, retornar na casa do seu pai. O arrependimento, ele se acompanha de uma atitude de voltar
de voltar atrás e ali se distanciar da cidade que vocês decidiu se aventurar, aquela cidade longínqua que distanciou espiritualmente o filho pródigo do seu pai, e assim por uma atitude de andar, caminhar e fazer uma distância longa se necessário, para depois entrar na casa do pai e dizer: Pai, eu pequei. Antes de confessar o seu pecado para seu pai, é necessário fazer aquilo que o filho pródigo fez. Volte. Ande as milhas, os quilômetros que for necessário para você voltar. Mude de atitude. Porque o arrependimento é caracterizado por uma mudança de atitude. E o filho pródigo entendeu que havia amor na casa do seu pai. A prova é que quando o pai avistou ele a uma certa distância, cheio, movido pela compaixão, ele foi até ele. O pai o abraçou, o beijou. E ele, claro, ali entendeu e recebeu o amor, a revelação do amor do pai. E essa revelação do amor de Deus teve poder de transformar o filho de tal maneira que o pai o posicionou novamente na posição respectiva dele. Arrepender não é apenas pedir perdão, é andar muitas milhas por uma atitude de realmente você se despedir daquela cidade longínqua que um dia você decidiu se aventurar. É voltar aonde a palavra revelada está e não mais cometer o erro. Porque quando uma pessoa se arrepende, ela não está perto daquela cidade que lhe aprisionou, que lhe incentivou e levou as pessoas a comer daquilo que os porcos comiam. Vocês se identificaram nessa palavra? Você é tipo de pessoa que não muda, não consegue mudar de vida? É porque certamente a palavra não produz em você o poder suficiente para transformá-la. Mesmo as palavras de Jesus, se o seu coração não se abre de tal maneira que essa palavra tenha poder para gerar em você uma mudança, uma atitude, pelo amor e consideração que você tem por Jesus, meus amados, então vocês apenas serão um Judas. Apenas será visto aos olhos de Deus um homem que teve a oportunidade de ouvir tantas palavras, mas que não mudou nada. O dia que as palavras de Deus não produzirem mudança em mim, reflexão e um trabalho em mim
para eu voltar na posição onde Deus me quer, então eu estarei perdendo meu tempo e apenas será visto como um religioso. Remorso ou arrependimento? Lembre-se, o remorso é uma tentativa, mas também uma impotência de você alcançar aquilo que Deus quer que você alcance. Porque o que vos fará arrepender é aquilo que o Espírito Santo e a força e o poder de Deus em você. Tudo vai depender do seu coração e da essência em que você recebe essas palavras. Oremos a Deus. Meu Pai Celeste, como o Senhor tem falado, e é muito provável que muitas pessoas se sentem impotentes de modificar e evoluir numa área que tu pede e que tu reivindica, para que essa pessoa não tenha legalidade diante de Satanás e impedi-la entrar no reino dos céus. Se essa pessoa, meu Deus, anda de remorso, ela precisa primeiramente se arrepender por não se quebrantar mediante a toda e qualquer palavra que essa pessoa recebe. Deus dando-lhe a graça de poder ouvir tais palavras transformadoras, aceita-as. Aceite esse amor. E se recebe esse amor, Jesus diz, por amar muito, essa pessoa, por saber que Deus perdoou muitos pecados, porque o ama, essa pessoa será apta a agir como Deus quer que ela age, não por medo de ir para o inferno, mas por amor que ela tem pelo seu Senhor, que é bom, cheio de misericórdia. Porém, o arrependimento não vem de um sentimento. O arrependimento se inicia por uma decisão. Uma decisão de voltar, Senhor. Que seus braços se estendem nessa noite para todos os filhos pródigos, aptos em reconhecer essas palavras. E que elas saibam que de maneira alguma tu rejeitarás aquele que se aproximarem de ti com o coração arrependido. Muito obrigado, Senhor, pois eu repreendo nessa noite todo qualquer espírito de culpabilidade que sussurre nos teus ouvidos que tu és incapaz de voltar, pois se tu podes voltar, se tu quer. Pela força dessa palavra, tu tens poder de voltar aonde tu caístes e assim enfrentar aquilo que está atrás da sua prisão, Satanás e seu exército, em nome de Jesus. Que cai por terra toda hoste do inferno, toda prisão espiritual, toda prisão de culpabilidade
sobre quem hoje tomam essa palavra e a recebem para si. Em nome de Jesus. Amém.